creio que o momento que a gente esteve aqui é porque o Senhor estava aqui na nossa presença. Mas por que a gente crê nisso? Primeiro que a gente sentiu, né? A presença do Espírito Santo. E segundo, porque a palavra fala. Quando estiverem 2 ou 3 reunidos, no nome dele, ali ele está. Então vão ter dias que o mover não vai ser tão grande. Mas pela fé, pelo que a palavra fala, a gente crê. Se tiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali o Senhor está. Amém? Amém. Então o tema do nosso retiro, né? Amor supremo ao Senhor. E algo que no começo, quando foi compartilhado conosco, né? Desde então a gente começou a orar, buscar do Senhor graça, direção do que falar. Confesso que demorei um pouco mais para ouvir, né, o que o Senhor teria para compartilhar através de mim. E no final o Senhor me fez lembrar dessa palavra, né, especificamente do mandamento de Deus. A palavra está em Deuteronômios com relação a... O Senhor fala que devemos amá-lo de todo o nosso coração, alma, força e depois o entendimento. Então eu vou começar aqui com... Está ruim, né, a imagem, mas eu vou tentar... Eu quero compartilhar o texto de Deuteronômio 6, 1 a 9, especificamente o versículo 5, mas eu quero começar um pouco antes, para a gente conseguir perceber o pano de fundo, o que estava acontecendo ali, né? Isso aqui Moisés ali falando ao povo, e o versículo 1 ele começa assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinasse para que os cumprisses na terra e a que passas para possuir. Para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em o cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques a terra que mana leite e mel, como disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E agora vem o mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escrevereis nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Purificação com o versículo 5, irmãos. Eu quis trazer um pouco dos versículos anteriores para a gente entender a seriedade e a gravidade que Moisés deu a esse momento de transmitir um dos mandamentos do Senhor que ele recebeu para transmitir ao povo. Tá? Então, agora, quantos mandamentos o povo judeu precisava seguir, ou precisa seguir? Alguém tem ideia? Quantos mandamentos são? 10, João. Alguém concorda com o João? São 10? 1, 5, 20, 100. É isso aí, ó. O pessoal, alguns já estão espertos. Ó. São 613 mandamentos, irmãos. 613. Toda a lei judaica são 613 mandamentos. Aí, fazendo um pouco de estudo aqui, não vou me aprofundar muito, mas são 248 mandamentos positivos, né, que ele estabelece, na festa tal você tem que comer pão sem fermento, na festa tal você tem que comer um peixe, na festa tal você tem que... Então é um mandamento positivo, e um dos mandamentos positivos é estudar a palavra, e são 365 mandamentos proibitivos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, etc. Então são 613 mandamentos que o povo judeu tinha que seguir, né, de acordo com a lei. E desses 613 mandamentos, né, Jesus destacou um como sendo o mais importante. Quem lembra qual é? Toda a alma. O entendimento
é um ponto importante, porque originalmente, qual que era o mandamento? Amarás pelo Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de toda a tua força. Aí Jesus vai lá, pega, a gente vai chegar lá em Marcos, todos os mandamentos ele destaca um, que era o mais importante. Amarás pelo Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Jesus pegou lá, né, voltando de novo, né, desculpa, eu passei aqui, mas no texto de Marcos 12, ele relata aqui uma situação onde os escribas estavam ali. Na verdade, em 28 fala que os escribas chegaram a ouvir uma discussão e eles vão lá e inquirem a Jesus: Senhor, mas qual dos mandamentos é o mais importante? Jesus vai lá e fala, né, qual que era o principal. Agora, qual que é o pano de fundo da situação? Eu vou chegar aqui, eu vou resumir basicamente. Acontecia que os saduceus, que diziam não haver ressurreição, basicamente os saduceus eles criam que não haver ressurreição. E aí surgiu uma questão lá, né, de uma pessoa, uma determinada mulher, que ela tinha casado com um homem e nesse casamento ela não conseguiu ter filhos. Aí a lei dizia que, eles entendiam assim, que a lei dizia que o irmão desse marido que morreu sem deixar descendência, teria que casar com essa mulher. E aí, e assim sucessivamente. E aí, nessa história que eles estavam discutindo, isso aconteceu por 7 vezes. 7 maridos, nenhum deu descendência. E a discussão deles era: tá, Senhor, e aí, no final do dia, na ressurreição, ela vai ser mulher de quem? Vai ser esposa de quem? Ele casou com 7, ninguém teve filho, e como é que vai ficar essa situação lá na ressurreição? Né? E aí, Jesus vai lá e responde aqui no versículo 24, que eu destaquei, né? Respondeu-lhe Jesus: não provei o vosso eu de não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão e nem se darão em casamento. Porém, são como anjos do céu. Ou seja, o pessoal está discutindo uma coisa que não precisa nem ter sido discutida. E isso é fruto de vocês não conhecerem a palavra. É algo fútil, vazio, está muito claro lá que na ressurreição ninguém vai casar e ninguém vai se dar em casamento. Era simples. Né? Então, eles erravam no entendimento porque eles não conheciam as Escrituras. Quantas vezes, irmãos, quantas dúvidas e questionamentos nós temos, quantas coisas a gente vai chegar lá, às vezes, para o nosso discipulador, para o outro irmão, a perguntar. Às vezes está tão claro na palavra, a gente se encontra naquela situação por não conhecermos as Escrituras. Né? Ou não temos ainda a profundidade, né? Por não nos dedicarmos o suficiente. E aqui eu traço só para quem não conhece, né? Também eu vou alongar muito. Quem eram os saduceus, né? Os saduceus eram a nata da sociedade. Eles ocupavam um cargo que, na maioria das vezes, os saduceus que viam os sacerdotes, os sumos sacerdotes, então, eram homens letrados, homens sábios, eram dos povos que naquela época tinham acesso à palavra, né? Aqueles pergaminhos. Não é como hoje em dia que cada um tem a Bíblia, no papel, celular, tablet, enfim. Naquela época era muito restrito. Poucas pessoas tinham acesso à palavra escrita realmente. E esses saduceus era um desses poucos. Mas ainda assim, Jesus falou: vocês não conhecem as Escrituras. Né? Então talvez eles liam bastante, né? Era parte da rotina, eles tinham que saber, conhecer, ler, mas eles não buscavam com sinceridade e profundidade a revelação de Deus. Então, por isso, Jesus falou para eles: errais por não conheceres as Escrituras. Né? Então, eu até peguei aqui uma frase que eu encontrei. Os saduceus, eles trabalhavam arduamente para preservar, isso era a função deles, tá, irmãos? Era função deles como saduceus lá, eles tinham que preservar a autoridade da palavra escrita de Deus, especialmente os livros de Moisés, que vai de Gênesis ao Deuteronômio, ao Pentateuco, né? Então, era para isso que eles viviam. E ainda assim, Jesus falou: vocês erram por não conhecerem a palavra de Deus. E nós, aqui, nessa sala, né, irmãos, nós conhecemos as Escrituras? Né? E com a reflexão. Quantos aqui conhecem o texto de 1 Pedro 2,22? Nossa catequese. O qual não cometeu pecado. Quem conhece? Muita gente. A gente está precisando rever isso aí. Então vamos lá, um texto, vamos falar juntos?
o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Bênção, né? Todo mundo conhece. E quem lembra do versículo 21? 1 Pedro 2, 21. E do 23, logo depois. E do contexto ali que está acontecendo. O que Pedro chegou naquela frase ali? Isso aí, gente, isso é 23. Vamos lá, vamos ler então. Olha só que riqueza, quando a gente se empenha em aprofundar, né? Não se contenta com pouco. Olha como que começa aqui, ó. Pois que glória há, se pecando, se não for fechado por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto, para isso mesmo foste chamados. Fazer maior do que obrigação. É isso aí, discípulo. Né? Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Opa! O qual não cometeu pecado, nem deu algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não proferia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Você entende que muda, assim, a catequese é bem, você entende como que muda, não está falando só de Jesus, que ele não cometeu pecado, nem deu algum se achou na sua boca. Mas Pedro começa dizendo aqui que essa, inclusive, é a expectativa de Deus para nós. O Senhor espera que a gente passe por todas as injustiças, passe por todas as situações, sofra e siga o exemplo de Jesus, de não cometer o pecado e não ser encontrado dele na nossa boca. Então não é algo que ficaria restrito lá para a pessoa de Jesus que era perfeita. O Senhor espera de nós também essa perfeição. Amém? Ele nos capacita a isso. Então isso aqui foi só um exemplo, tá, irmãos, de como, se a gente se aprofunda, entende o contexto, a gente vai além, as coisas começam a fazer mais sentido, né? Na palavra. Certo? Então, muitas vezes, irmão, nós nos contentamos um pouco com o básico. Eu me incluo nisso, tá? Eu até queria começar falando isso, irmãos. O que eu estou falando aqui é algo que tem me constrangido e eu tenho buscado melhorar, né? Crescer nisso também. Então, assim, algumas coisas que eu listei aqui, né? Coisas que a gente às vezes se contenta com o básico. O versículo do dia depois diário. Então, pega ali rapidinho, lê o versículo do dia. Bem, assim, eu estou bem aqui. Vamos seguir o dia. Então, a palavra que recebemos junto com o bom dia lá no grupo do WhatsApp, né? Vem aquela figurinha lá com o texto. Então, a nossa cota de palavra do dia tá garantida. Ou até os textos da catequese, que são a bênção, né? E servem para nortear nosso entendimento, né? Mas que não são toda a escritura, irmãos. A gente não pode se contentar com aquilo, né? Como eu falei, bênção, glória a Deus por isso. Nos dá uma clareza, dá uma visão geral, né, da vida, da obra de Jesus, enfim, de outros também, mas que não são o todo da palavra. Há muito mais, né? Há uma infinidade, há uma profundidade na palavra que o Senhor reservou para nós, né? Amém? Então, aqui uma dica para aumentar a nossa saúde pessoal, é a dica que eu também me exercitando nisso. Para começar, memorizar os textos, os versículos anteriores e posteriores aos textos que a gente já conhece. A gente já conhece 1 Pedro 22 de Có, então vamos ver o que tem no 21, vamos ver o que tem no 23. João de 1 a 3, vamos ver o que tem no 4. Filipenses 2, de 5 a 8, vamos ver o que tem no 4 e no 9. O 9 a gente já sabe também, né? Que é da catequese. Mas enfim, aqui uma dica para nós aumentarmos aí nosso acervo, né, de conhecimento das Escrituras, da palavra de Deus. Amém? E aí, a Bíblia, né, que é a nossa fonte aqui, nossa referência. O que é a Bíblia? Esse aqui eu tirei de um livro que eu li uma vez, muito interessante, do irmão David Paulson. Às vezes conhece aqui, né? O irmão Benção, que inclusive os irmãos de Salvador, Mário e Marcos, tiveram contato. Ele faleceu alguns anos atrás, mas o homem cheio de Deus, né, que se dedicava muito à leitura da palavra. E ele fala assim, ó, num dos livros dele, ó, Deus nos deu uma biblioteca com 66 livros. Deus não organizou a Bíblia por tópicos, para que pudéssemos estudar os temas individualmente. Ele as dispôs de maneira que pudéssemos ler um livro de cada vez. Inclusive salvo, tá? Ler de cada vez, dizer que não é uma mente só, mas ler inteiro.
A Bíblia é a verdade de Deus a respeito de si mesmo e da forma que devemos relacionar com Ele. Tudo isso inserido no contexto da história. Ela relata como as pessoas, e principalmente a nação de Israel, conheceram a Deus e reagiram a essa palavra. É longe de ser um tedioso livro didático sobre teologia. É a história vibrante da obra redentora de Deus na vida de seu povo. Muitos não conseguem entender a mensagem geral porque lhes falta conhecimento suficiente do contexto da Bíblia. Então, muita gente não consegue ter um panorama geral da obra de Deus. Ainda não tem clareza do propósito eterno, onde que nós nos encaixamos no propósito eterno, qual que é o nosso papel no propósito eterno de Deus. Então, são temas centrais que estão na palavra. E entre outros. Por quê? Porque a gente às vezes se contenta com um versículozinho solto aqui, um versículozinho solto ali. E quando na verdade é uma biblioteca, irmãos. Isso aqui é um manjar, é um banquete que existe na palavra. A gente não pode se contentar apenas com as migalhas que caem, um pouquinho que a gente pega de vez em quando ou na correria. Amém? E aí um texto que também deve servir para nos estimular e animar a crescer nesse conhecimento da palavra de Deus. Em 2 Timóteo 3,15 a gente conhece. Peguei também aqui, era para ser só o 16, mas peguei também o contexto. Fala assim, desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, irmãos, é toda a Escritura. Não são alguns versículos pensados. Não é um estudo consolidado que é bom também para ver se aprofundar um assunto só. Mas é toda a Escritura. A gente tem que querer conhecer toda a Escritura. É isso que nos capacita, nos torna aptos a sermos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Amém? Então, de novo, qual foi o dos saduceus? Quem lembra? Eles não conheciam as Escrituras. Esse foi o dos saduceus, irmãos. Não pode ser o nosso eu também. Amém? Não podemos nos contentar com pouco. Já conhecemos. Precisamos conhecer as Escrituras. Elas são fonte de vida. E qual é o principal mandamento? Todo o teu coração, toda a tua força. Amém? Amará o Senhor de todo o teu coração e alma. É um pouco difícil de a gente separar as duas, explicar as duas coisas, mas são duas coisas separadas, que eu separava aqui. Toda a tua força, eu percebo como um esforço nosso de querer amar o Senhor e de nosso entendimento, de conhecer com a nossa razão, a gente saber porque a gente ama o Senhor, conhecer a Cristo, conhecer a Deus, suas verdades. Temos que amar assim. Não pode ser só algo inspiracional, algo momentâneo. Como eu falei, bênção esse tempo que a gente tem aqui cedo. E seria bom se viver assim 24 horas por dia. No nosso dia a dia a gente sabe que não é assim. E muitas vezes nosso entendimento, a nossa razão, nosso amor ao Senhor vai passar por isso. E nossa decisão vai ser em cima disso, de conhecermos a Deus. Então Jesus ele fez questão de incluir a palavra entendimento aos demais mandamentos, aos demais elementos, daquele mandamento, e já era conhecido do povo. Então, eu peguei aqui o significado, da palavra entendimento, no dicionário genérico. Por curiosidade, eu fui ver e achei que casa, inclusive, do que está falando. Ele fala que entendimento é a faculdade pela qual o Espírito... Isso aqui não é um dicionário cristão não, tá, irmãos? O dicionário da internet que eu achei interessante. Faculdade pelo qual o Espírito se apodera das ideias e as compreende. Inteligência, juízo, razão. E aí eu pulei uma frase aqui, acho que me ajudou a gravar a ideia. O nosso amor a Deus precisa passar pela razão. E além da emoção, da alma, do sentimento, coração e da força. Então precisa passar pela razão, irmãos. Precisamos conhecer a Deus. Precisamos estar cheios dele. Amém? Fundamentados nele.
Amém? Deus é amor. Alguém tem dúvida disso? Não, né? Porque a palavra fala isso. Então, se a palavra fala, mesmo que eu não sentisse nada, eu ia crer. O que está na palavra é verdade. Amém? Tudo que está lá escrito é verdade absoluta. Não vamos entrar nessa discussão de tradução, livros apócrifos e para que serve. Eu não estava falando tanto de Filemão, né? Uma cartinha pequena. Não, todos são inspirados por Deus. Amém? E a Bíblia fala assim, ó. A Bíblia fala isso, ó. 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece nele, em Deus e Deus nele. Jesus sabia que quanto mais conhecêssemos a Deus, mais o amaríamos, porque Ele é amor. Mas outra frase que eu criei aqui, para me ajudar. Precisamos aplicar toda a nossa força para buscar conhecê-lo. Isso nos levará a amá-lo de todo o coração e alma. Amém? Então, aplicar toda a nossa força, existe esforço, acordar cedo. Eu sou uma pessoa, acho que tem pouco tempo, né? Minha rotina é bem agitada, né, mano? Acordar cedo, dormir tarde e tal. Não interessa, eu tenho que aplicar minha força, eu tenho que acordar mais cedo. Né? O pessoal no trabalho às vezes brinca, né? Não tenho tempo para concluir isso, aquilo. O pessoal pergunta, o que você faz entre meia-noite às 6? O pessoal brinca, você dorme, mas então deixa de dormir menos, e vai fazer o trabalho. Se no mundo eles pensam assim, que dirá nós, discípulos de Jesus? O que fazemos de meia-noite às 6? Se não tem tempo durante o dia, irmãos, vamos dormir menos. Acorda 1 da manhã, vai dormir 1 da manhã, acorda 5 da manhã. A gente precisa aplicar a força. Exige esforço nosso. Amém? Aplicando força para conhecê-lo, isso nos levará a amá-lo de todo o coração e alma. Nosso relacionamento com Deus não pode se limitar a experiências que vimos outros viverem, ou alguns versículos que ouvimos serem pregados. Eu lembro da história que os irmãos compartilharam aqui do cachorro que viu a lebre, né? Ele que viu a lebre, ele continua correndo, todo mundo para, ele continua correndo. A gente não pode, nosso relacionamento com Deus se restringir ao que os outros viveram, ao que os outros experimentaram, ao que os outros creram, leram, resumiram e escreveram a pregação. E não me entendo mal, é bênção demais, né? Os homens que são sábios fazem, né? Compilam fundamentos e tal. Até no fundamento você observa eles falarem, né? Não se restrinja a isso, vão além. Isso aqui é um guia, isso aqui é um espinho dorsal, mas tem mais. Amém? Então, um estímulo aqui a crescer e conhecê-lo, né? Eu listei aqui alguns textos. O profeta Osés fala em Osés 6:3, ele fala assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, é uma atitude contínua, né? A pessoa em português é um presente contínuo, né? Você está fazendo, conhecendo e prosseguindo a conhecer. Não para. Ele é infinito. Em Filipenses 1:9, Paulo fala assim, ó, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. A gente tem um profeta no Velho Testamento, tem Paulo no Novo Testamento, falando a mesma coisa, né? Dessa possibilidade de crescer, de aumentar no conhecimento do Senhor. Amém? Outra frasezinha, ó. Buscar conhecê-lo cada vez mais e amá-lo é amá-lo de todo entendimento. Buscar conhecê-lo cada vez mais é amá-lo de todo o entendimento. Amém? Então, qual é o principal mandamento? Amém. Amará o Senhor de todo o coração, alma, entendimento e força. E quem foi que incluiu essa palavra entendimento aqui no meio do mandamento? Nosso amado Jesus. Amém? Nossa referência. Amém, irmãos? Então a gente precisa levar em consideração. Então aqui eles têm algumas recompensas de amar a Deus de todo o entendimento. Primeira recompensa. Ao conhecermos, contemplarmos a Jesus, somos transformados e nos tornamos mais parecidos com Ele. Alguns aqui já conhecem existe uma história, vou contar para quem não conhece. Diz que existia uma mulher que era muito feia.
E todo mundo zombava da feiura dela, desde criança ela era feia. E todo mundo ela passou a vida inteira sendo chamada de feia, de horrível, deixando de lado e tal. E ela aquilo começou a ficar, ela ficou triste, ela foi buscar um psicólogo, né? A psicóloga conversando com ela, eu fico triste porque o pessoal fica falando que eu sou feia. E a psicóloga chega para ela, minha querida, o problema é que o pessoal fala que você é feia, que você realmente é feia. Então, não é nem que o pessoal acha, a verdade é essa. Só que não se preocupe, eu tenho aqui a solução para os seus problemas, né? Eu tenho uma foto mágica. Irmãos. Opa. Eu tenho uma foto mágica. Essa foto Oi? Essa foto, me ajuda aqui, por favor. Essa foto é a seguinte. Ela é uma foto que você vai olhar para ela todos os dias. Você tem que se comprometer e gastar aí pelo menos 1 hora olhando para essa foto. E essa foto, que vai acontecer é que, à medida que quanto mais você olhar para ela, mais sua aparência vai melhorar. Você vai ficando mais bonito, você vai ficando mais... vai melhorar sua aparência, né? E ela saiu de lá saltitante, né? Alegria para ela, porque a solução dos problemas. A gente sabe que essa história não existe, né, irmãos? Sabe que não existe uma foto assim. Inclusive, na verdade, a foto, depois eu fiquei sabendo, a foto de minha esposa, Laís, né? A médica falou para ela, olha para essa mulher aqui, que quanto mais você olhar, mais bonito você vai ficar. A gente vai discutir depois. Conseguiu ouvir? E aí, e o texto, né? Mas existe um texto na palavra. É um texto conhecido também de nós, né? 2 Coríntios 3:18. Ele fala assim, ó. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, irmãos, desculpa, tá? Existe uma promessa na palavra, né, de que se nós contemplarmos a Jesus, olharmos para Ele, gastarmos tempo olhando para Ele, né, a nossa principal fonte é a palavra, nós seremos transformados à sua própria imagem. Quanto mais a gente conhece a Jesus, mais nos parecemos com Ele. Isso é verdade, isso está na palavra, né? A história da foto não, mas isso está aqui, em 2 Coríntios 3:18. Amém? Só um segundinho que deu um problema técnico. Tem um... vou mandar aqui. Desculpa aí, irmãos. Não queria distrair não, mas deixa eu tentar aqui consertar a bobagem. Não? Travou, acho. Eu vou mandar aqui para o Guilherme. Tá. Mandar para o Léo, né? Perdão, tá, irmãos? Travou, velho. Qual e-mail? Qual e-mail que eu mando? Qual e-mail? Digita aí. Amém, irmãos? Então temos essa certeza, né? Essa confiança de que se olharmos para Ele, nós somos transformados. Parecemos com Ele. Vou pegar minha colinha aqui, peraí. Amém? Então, essa foi a primeira recompensa. Qual a primeira recompensa? Ao conhecermos, contemplarmos a Deus, somos transformados e nos tornamos mais parecidos com Ele. Então, a primeira recompensa de amar a Deus pelo entendimento. 2 Coríntios 3:18.
Voltou. Segunda recompensa. Ao buscarmos conhecer a Deus de todo o nosso entendimento, somos cheios de sua graça. Isso está lá em 1 Pedro 1,13. Vamos ler lá que diz lá? 1 Pedro 1,13, ó. Por isso, cingindo, ou seja, vestindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperais inteiramente na graça do Senhor, na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Amém? Então, seguindo o nosso entendimento, a graça é nos trazida na revelação de Jesus Cristo. Amém? Perdão, irmãos, agora vai. Então vamos lá, a primeira recompensa, olhar para Jesus, certo? Ao conhecermos Ele, somos transformados, nos tornamos mais parecidos com Ele. A segunda recompensa, ao buscarmos conhecê-lo, somos cheios da sua graça. Isso está lá em 1 Pedro 1,13. Amém? Terceira recompensa. Terceira recompensa. Conhecer a Deus nos dá acesso a todas as coisas que nos conduz à vida e à piedade. Esse aqui é um texto que eu gosto muito. Os irmãos do grupo caseiro já me ouviram falar 10 vezes, mais 100 vezes isso aqui, né? 2 Pedro 1,3. Olha que preciosidade, irmãos. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Como é que a gente tem acesso às coisas que nos conduzem à vida e à piedade? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quem foi que nos chamou para a sua própria glória e virtude? Quem foi? Jesus, amém? Ele nos chamou. Então, pelo conhecimento completo dele, nós temos acesso a tudo que já nos foi doado, que nos conduz à vida e à piedade. É um baú, irmão, está ali no canto, aberto. Né? No dia que a gente conhece, a gente está indo ali perto daquele baú, tendo acesso a tudo aquilo que já nos foi doado. Já está acessível a nós. Amém? Quarta recompensa. De conhecer, de amar a Deus de todo o entendimento. Ó, conhecer a Deus é o caminho para a vida eterna. João 17,3 fala assim, ó, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é esta, que conheçam a Jesus e a Deus. Amém? Conhecer ao Senhor, irmãos. Isso é o caminho para a vida eterna. Quinta recompensa. Conhecer a Deus e a sua palavra nos livra de errar. O que aconteceu com os saduceus? Eles erraram por quê? Eles não conheciam as Escrituras. Amém? E Jesus falou isso lá em Marcos, ó. Não provei o vosso erro de não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus? Então esse foi o erro dos saduceus, irmãos. Não pode cometer o mesmo erro. Não pode cometer o mesmo erro. Amém? Então, recapitulando, a primeira recompensa, somos transformados e nos tornamos mais parecidos com Ele. Segunda recompensa, de amar a Deus de todo o entendimento. Somos cheios da sua graça. Terceira recompensa, temos acesso a todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Quarta recompensa, o conhecer a Deus é o caminho para a vida eterna. E a quinta, conhecer a Deus e a sua palavra nos livra de errar. Amém? Amém? Então vamos lá, irmãos. Outra frase que eu queria aqui, ó. Quanto mais conhecemos a Deus, mais cremos nele, mais podemos descansar com sua palavra e promessa. Né? À medida que conheço minha esposa, os anos foram passando, né? Eu continuo conhecendo, eu estou mais apto a agradá-la, estou mais apto a saber o que ela gosta, do que ela não gosta, o que gosta de comer, gosta de vestir, do perfume. À medida que eu caminho com ela, à medida que eu estou ali crescendo nesse relacionamento. Bem? Então, à medida que conhecemos a Deus, nos capacitamos melhor a agradá-lo. Quem verdadeiramente conhece a Jesus, o ama acima de todas as coisas. Quem não ama acima de sua própria vida, é porque ainda não o conhece. Não o experimentou de fato. Amém? É possível
colocar Jesus em segundo plano, uma vez que nós conhecemos quem Ele é, não é possível, irmãos. Então, se estamos colocando Jesus em segundo plano, em algum momento da nossa vida, porque tem uma coisa errada, né? Não temos ainda o conhecimento profundo da pessoa de Jesus, do que Ele fez, né? Da sua vida que foi entregue por nós. Então, precisamos nos aprofundar nisso, irmãos. A gente está percebendo que tem coisas, tem ídolos ainda na nossa vida, coisas que estão ocupando o primeiro lugar, para aquele motivo. Ainda não conhecemos Jesus como deveríamos. Ainda estamos ali na superficialidade. Amém? Então, devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Êxodo 23 fala lá, ó. Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, antes de mim não vai existir outros deuses. Isso são os mandamentos de Deus. Deus quer ter a primazia em nossas vidas. Ele não admite estar em segundo plano, irmãos. Ele não quer compartilhar nossa adoração. Né? Ele não quer pegar só uma parte, ele quer o todo. Amém? Os irmãos falaram já aqui umas 2 ou 3 vezes do exemplo de Abraão, eu não tinha listado aqui, né? Abraão, ele demonstrou na prática seu amor a Deus, acima de todas as coisas. Até mesmo da promessa tão aguardada. Né? Já tinha mais de 100 anos, esposa estéril, não tinha perspectiva nenhuma de terem filhos. Aí vem Deus e fala, você vai ser o pai de uma grande nação. Olha para o céu, as estrelas, que consegue contar? Não. Esse vai ser o tamanho da sua descendência. Né? A areia do mar. E aí, de repente, o primeiro filho nasce, Isaac. E aí, Deus vai lá, o mesmo Deus que prometeu, fala para ele, ó, Abraão, eu quero Isaac. Quero que você me entregue a Isaac. Abraão não titubeou, irmãos. Ele conhecia a Deus. Ele sabia quem tinha falado com ele, quem tinha prometido a ele. Ele foi levar Isaac. Estava lá, fala que ele já estava prestes a sacrificar Isaac. E vem o anjo lá e fala, para, o que você está fazendo? E depois dá o cordeiro para ser sacrificado, enfim. Irmãos, Abraão, ele conhecia a Deus, por isso ele não titubeou. Nem o próprio Isaac, que era uma promessa. E quantas vezes a gente tem essa situação? Não, mas que Deus me prometeu, Deus me deu, me disse que eu era para ter tal coisa, ou Deus me disse que era para ir para tal lugar, e de repente algo acontece, Deus está requerendo de volta aquilo ali, e a gente fica apegado. Né? Ah, porque foi Deus que me deu, então deve ter sido algum mal entendido. Deus dá, ele pode tirar, irmãos. Né? E foi o que aconteceu com Abraão e Isaac, e Abraão foi fiel ao entregar Isaac, né? Então aqui, irmãos, autoavaliação para nós fazermos, né? Cada um de nós, perguntar a nós mesmos, tem um amor supremo ao Senhor? Né? Depois de alguma coisa que a gente viu aqui, a gente consegue, como é que a gente consegue responder essa pergunta? É uma pergunta difícil, a gente vai responder agora, tá? Se tirar para casa e se colocar diante do Senhor, pedir para que Ele fale conosco, que nos traga essa revelação. Mas eu listei aqui algumas expressões práticas de quem ama a Deus, para ajudar a nortear aqui a nossa resposta, tá? Então, a primeira expressão prática de quem ama a Deus, guarda os seus mandamentos. Está lá em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei a ele. Então, primeira expressão prática do amor a Deus, guarda os seus mandamentos. Amém? Aí eu coloquei, né? Quem ama o Senhor conhece e guarda os seus mandamentos, né? Guardar é praticar. Tá, irmãos? Eu só guardar no cantinho e ficar só no intelecto. Praticar aquilo ali. Segunda expressão prática de quem ama a Deus. Ele ama o irmão. Né? Os irmãos falaram sobre isso aqui ontem. Texto de 1 João 4:20. Se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele esse mandamento. Aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, irmãos, uma segunda expressão prática de quem ama a Deus é amar o irmão. Isso pode nos ajudar aí a responder essa pergunta. Será que eu tenho amor supremo ao Senhor? Será que eu tenho amado meu irmão? Né? Inclusive, é o segundo mandamento. O mais importante que Jesus fala lá, na sequência de Marcos, é esse. Então, se eu não amo a quem vejo, no meu dia a dia, como eu vou amar a Deus a quem não vejo? Né? Então, primeira expressão prática, guarda os seus mandamentos. Segunda expressão prática, ama o irmão. Né? E aqui eu vou concluir com aquele texto que eu tinha comentado, com Jesus falando que é o segundo mandamento mais importante.
Terceira expressão prática de quem ama a Deus: busca a sua vontade, seu reino e justiça. Mateus 6,33. O próprio Jesus falando, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí está falando de roupa, comida, bebida, enfim. Né? Então Jesus falando aqui, quem busca em primeiro lugar a vontade de Deus, do Senhor, isso é a expressão clara de quem ama a Deus. Foi o que Jesus fez durante toda a sua trajetória na Terra. Jesus ele falou que no dia lá do Getsemane, ele estava prestes a ser crucificado, em desespero, né? Ali, coração quebrado, e sabendo que se aproximava um momento que receberia sobre si os pecados da humanidade, estaria afastado do Pai. Jesus falou: Senhor, se possível, faça de mim esse cálice. Né? Imagina, Jesus, conhecedor de todo o propósito eterno, ele tinha criado o propósito com o Pai, quando ele considerou isso, né? Vislumbrando o que seria estar afastado do Pai. Mas aí ele conclui a frase: Senhor, Pai, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade prevaleça. Então, irmãos, Jesus ele foi perfeito até o fim. Ele sempre buscou fazer a vontade do Pai. Ele buscava conhecer a vontade do Pai, né? Entender em que momento agir, em que momento atuar, em que momento iniciar os milagres. Então, Jesus ele buscava conhecer a vontade do Pai. Amém? Quarta expressão prática: louva de quem ama a Deus, louva e adora a Deus constantemente. Coloquei alguns textos aqui com relação ao louvor, adoração ao Senhor, né? Hebreus 13:15 fala: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E o Salmo 107, 8, 9 fala: que eles dêem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Nossa prática, nós estamos sempre louvando ao Senhor, adorando ao Senhor por seus feitos, né, por quem Ele é. Louvor no chuveiro, louvor quando estiver dirigindo, louvor quando estiver cozinhando, louvor quando estiver trabalhando. Deixar o louvor tocando em casa, isso é uma coisa que a gente fala em casa, é bênção, né? Sempre o louvor tocando, busca de fundo, quando você pensa que não, as crianças lá louvando por elas mesmas. Às vezes não percebe o que estão falando, mas estão ali se enchendo. Então, é uma expressão prática, irmãos, de quem ama a Deus. Vida de louvor, adoração ao Senhor. Amém? Então, a primeira expressão de quem ama a Deus: guarda os seus mandamentos. A segunda, ama o irmão. A terceira, busca a sua vontade, seu reino e justiça. E a quarta, louva e adora a Deus constantemente. Amém? Irmãos, Ele é digno de ser amado com amor supremo. Para demonstrarmos o amor supremo ao Senhor, precisamos amá-lo de todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Precisamos buscar crescer nesse amor a cada dia, deve ser um compromisso nosso diário, buscar conhecê-lo, obedecer seus mandamentos e amar o nosso irmão. Amém, irmãos? Que o Senhor nos dê essa revelação, né? Ela fala que a Bíblia ela é inspirada por Deus e é apta a discernir, né? Então, irmãos, tudo que está escrito aqui está aqui hoje, está registrado, e o Senhor quis que fosse assim. Então, quando a gente for ler a palavra, a gente lê com isso em coração. Se está registrado, os estudiosos falam que tem muitos livros que não ficaram registrados, né? E aí tenta-se, porque foi o concílio lá, os homens decidiram que estaria, que não estaria. Não interessa, irmãos. No final das contas, foi o que o Senhor permitiu que ficasse, né? São 66 livros, como a gente viu no começo. Existe aqui uma riqueza, uma profundidade. Só vamos alcançar se nós nos esmerarmos, nós desejarmos conhecê-lo, né? Amém? Cresçamos em conhecer a Deus, cresçamos em obedecer seus mandamentos, em amar nossos irmãos. Amém? Amém. Era isso que eu ia compartilhar. Glória a Deus.